outra expressão. Agora nós temos aqui raiz quarta de 48. Nós podemos pensar o seguinte, que 48 ele pode ser decomposto em 3 vezes 16. Então nós temos que ter algum conhecimento de tabuada para poder fazer as operações. Aqui em cima ainda, eu tenho raiz de índice 100 do número 1. Quer dizer, que número elevado a 100 vai dar o número 1, pela definição? O próprio 1. Então a raiz do número 1 para qualquer índice sempre vai ser ele mesmo, o número 1. Vezes. Aqui nós já podemos também aplicar outras propriedades. O 3 é o expoente de tudo isso. Então agora eu passo ele para dentro do radical. Tudo isso dividido por raiz de 6, por enquanto não dá para mexer, vezes raiz quarta de 3, também não dá para mexer por enquanto, vezes, aqui eu tenho esse número, voltando na potenciação, 2125 elevado a zero, e eu sei que todo número elevado a zero vai dar 1. Aqui eu aplico outra propriedade, eu tenho produto dentro da raiz. Então eu tenho a raiz, eu tenho o produto de duas raízes. De índice 4, onde a primeira raiz vai ser do número 3 e a segunda do número 16. Vezes 1 vezes isso. Então 1 vezes raiz quadrada de 6 elevado ao cubo. Isso é o mesmo que 6 elevado ao cubo. Raiz quadrada de 6 elevado ao cubo. Dividido por raiz quadrada de 6 vezes raiz quarta de 3. E o 1 não aparece, né? Porque não altera em nada. Aqui eu já consigo simplificar esse de cima com esse de baixo, porque eles são iguais. E aqui eu tenho 6 e 6 também. Eu posso fazer algum tipo de relação. Além do que, eu tenho raiz quarta de 16. Eu posso tentar decompor o 16. Então fica raiz quarta de... Eu sei que 16 é 2 elevado a 4. Vezes... Aqui eu também posso fazer uma separação. Por quê? Eu tenho raiz quadrada desse número, 6 ao cubo. E eu sei que 6 ao cubo é o mesmo que 6 ao quadrado vezes 6. Propriedade da potenciação. Eu separei aqui, ó, em um produto. Se eu conservar a base e somar os expoentes, eu volto no 6 elevado a 3. Tem que lembrar da propriedade da potenciação. E aqui embaixo, raiz de 6. Continuando. Na primeira raiz eu posso simplificar porque tem os mesmos valores. Então me sobra apenas o 2 fora da raiz. Vezes. Aqui eu posso aplicar a propriedade para separar raízes. Então eu vou ter raiz quadrada de 6 ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 6, dividido por raiz de 6. Aqui eu consigo simplificar essas duas raízes. E aqui eu tenho expoente 2 e índice 2, simplifica também. Então isso vai me dar 2 vezes o 6 vai sair da raiz. E aqui já não sobrou mais nada. Então fica apenas 2 vezes 6, resultado 12. E por último nós temos essa expressão também. Aqui nós podemos já começar abaixando o 6. Então nós vamos ter raiz de 18 de 8 elevado a 6. Vezes. Aqui eu tenho raiz cúbica de 4. Não dá para mexer porque mesmo que eu fizesse a decomposição eu ficaria apenas com 2 ao quadrado, o que não elimina a raiz. Menos
Aqui eu tenho 15 e 5 em raízes diferentes e eles estão na mesma tabuada. Então eu posso aplicar a propriedade de transformar isso numa raiz só. E dentro vai ter uma divisão do 15 pelo número 5. Vejam que os índices têm que ser o mesmo. Vezes raiz quadrada de 3. Então isso é igual. Aqui eu posso reescrever o 18 em função de 6. Por quê? Porque 18 é 3 vezes 6. De 8 elevado a 6. No caso aqui, como não tem nada, seria o mesmo que 6 vezes 1. Isso vai permitir a aplicação de outra propriedade. Vezes raiz cúbica de 4 menos, aqui eu vou ter raiz quadrada de 15 dividido por 5 é 3, né? 3. 15 dividido por 5 é 3, que multiplica raiz quadrada de 3. Então aqui embaixo, nós já podemos simplificar esse índice com esse expoente, e aí isso vai me dar raiz cúbica. Agora, eu sei que o 8 eu posso decompor de novo como 2 elevado ao cubo. Isso já vai eliminar a minha raiz. Vezes raiz cúbica de 4. Menos essa raiz aqui, ó, eu posso transformar no produto, numa raiz só, com o produto de 3 vezes 3. Aí, para finalizar, eu já posso eliminar esse expoente com esse índice. Então, vai ficar igual a 2 vezes raiz cúbica de 4, que não dá para mexer, menos raiz quadrada de 3 vezes 3, que é 9. Então, fica 2 raiz cúbica de 4 menos raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. E assim termina a nossa simplificação.